Fala galerinha do YouTube, tudo joinha com vocês? Ó, nós aqui outra vez, o canal Biologia Anderson, para facilitar o entendimento da biologia para você que está aí do outro lado, certo? E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto muito importante para o funcionamento do nosso corpo, para o funcionamento das minhas células, das suas células. Vamos falar de transporte. Não esse transporte. É esse transporte aí. É isso aí. Vamos falar do transporte através da membrana plasmática. Transporte de substâncias através da membrana plasmática. Roda a vinheta. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria agradecer a você porque chegamos aos 300 inscritos. Muito obrigado a você que faz parte do nosso canal, que está aí curtindo, que está aí dando seu like, que está aí divulgando o nosso canal Biologia Anderson. Então, chegamos aos 300, vamos em busca de mais inscritos. E tudo isso eu conto com você, tá certo? Então, para iniciarmos o nosso conteúdo aqui sobre transporte de substâncias através da membrana plasmática, nós temos que lembrar uma coisa, temos que entender na realidade uma coisa, certo? Nós temos dois tipos de transporte na membrana. Existe o transporte ativo e existe o transporte passivo, certo? Qual a diferença dos dois? Ouvi alguém perguntar? Exatamente, essa é a pergunta para iniciar a nossa discussão. Então, transporte ativo a gasto de energia, ou seja, a célula ela vai ter que gastar energia para fazer com que a substância ela passe através da membrana, certo? No transporte passivo não existe gasto energético, tá bom? A célula ela não precisa gastar energia, não precisa gastar o ATP, certo? Que é a molécula energética da célula. Então não vai gastar ATP para fazer esse transporte. Então no transporte passivo nós temos aí duas modalidades, a difusão e a osmose, certo? Então na difusão, que vai ser dividida em simples e facilitada, nós temos substâncias que vão obedecer, olha só, a um gradiente de concentração para migrar de um lugar para outro, ou seja, de um lugar onde está muito concentrado para um lugar que está pouco concentrado. De uma forma bem geral, para entender o conceito de difusão, certo? De difusão, imagina só que você está em casa e por algum motivo você esquece a boca lá do fogão ligada, certo? Então começa o gás, ele começa a vazar lá na cozinha. E de repente alguém está na sala e sente o cheiro de gás lá na sala. Então a boca que foi aberta na cozinha liberou gás e o gás se difundiu pela casa, certo? Para você ter mais ou menos uma ideia aí sobre o conceito de difusão. Então essa difusão ela vai ser dividida em difusão simples e facilitada. Observa comigo aqui. No modelo que mostra aqui a difusão simples, nós temos algumas partículas que estão aqui do lado externo da membrana, certo? E tendem a migrar para o lado interno. Mas por quê? Porque observa comigo, eu tenho muita substância aqui fora, certo? E tenho um pouquinho aqui dentro. Então, na natureza, tudo tende a se equilibrar. É isso aí, equilibrar. Então, observa comigo, as moléculas elas vão passar pela membrana, certo? Porque lembra da permeabilidade seletiva da membrana. Então, ela tem essa característica de ser permeável para algumas substâncias. Então, nesse caso aqui, nós temos a substância que está aqui e vai passar através da membrana até atingir um equilíbrio, certo? Entre o meio externo e o meio interno. Isso sem a ajuda de ninguém, ela vai apenas passar pela membrana. Nesse caso aí, temos uma difusão simples. Já na difusão facilitada, observa comigo, vocês vão lembrar dessa estruturazinha aqui que nós vimos na outra aula sobre membrana plasmática, certo? Que nós vemos aqui que é uma proteína transmembrana, certo? Então, essa proteína aqui, ela vai fazer o papel de transportar uma substância que está do lado de fora para o lado interno. Ah, professor, então há gasto de energia? Não, não há gasto energético, certo? Ela apenas vai permitir que essa substância passe. E por que que essa... estou ouvindo? Estou ouvindo? Exato, uma pergunta. Por que que essa substância não passa pela membrana? Muito boa essa pergunta sua. Olha só, porque eu tenho substâncias aqui de pesos moleculares maiores, certo? Então essas substâncias aqui maiores, elas não conseguem atravessar a membrana. Elas precisam de um canal, certo? Elas precisam de um caminho para passar para o meio interno. Lembrando que aqui também vai obedecer ao nosso gradiente de concentração, certo?
Então, na difusão facilitada, também vai obedecer esse gradiente de concentração. Então, imagina o seguinte, como é que eu entendo essa questão de facilitada? Imagina só que você chega a uma festa, certo? Você chega a uma festa, você vai para uma boate, por exemplo, chega lá, você quer entrar nessa festa, só que você não tem permissão, você não tem a entrada, certo? E agora o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar? Só que você tem uma pessoa lá na entrada que é seu amigo. Então essa pessoa vai facilitar a sua entrada para dentro da festa, certo? Então aí, ó, alguém que facilitou, nesse caso aqui uma proteína transmembrana, que facilita a passagem de substâncias de um lado para outro. Lembrando que, nesse caso, mesma coisa do caso anterior, nós temos uma concentração muito grande de substâncias fora e pouca substância dentro. Então essa substância tende a migrar. Como ela não pode passar pela membrana, diretamente pela membrana, ela vai passar por uma proteína transmembrana para o interior da célula. Muito bem, agora vamos falar de osmose, certo? Então osmose aqui é outro processo passivo, outro tipo de transporte de substâncias de forma passiva, ou seja, sem gasto energético, certo? Só que nesse caso aqui, ó, um lembrete, o que eu tenho aqui, quem é que vai migrar? É o solvente. O solvente é que vai migrar, certo? Então, o líquido é que vai migrar. Então, para entender isso, eu tenho que entender que existem três meios. O meio hipertônico, o meio isotônico e o meio hipotônico. Isso tem a ver com a concentração do soluto no solvente. Então, observa comigo. Se eu pegar uma célula, certo? E mergulhar essa célula no meio hipertônico, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai murchar. Por quê? Porque o meio hipertônico, ele tem muito mais soluto, certo? Na sua solução. Então, a água que está dentro da célula, ela tende a migrar para fora. Então, isso faz com que a célula murche. Esse aqui é o meio hipertônico. Então, a célula vai perder água para o meio. No meio isotônico, a quantidade de soluto que está na água é a mesma quantidade de soluto ou muito próxima àquela que está dentro da célula. Então a célula nem perde e nem ganha água, certo? Ela vai se manter neutra, vai se manter da mesma forma que ela está. A sua forma não altera. Já no meio hipotônico, observa comigo que eu tenho uma concentração de soluto muito grande dentro da célula, certo? Então isso vai fazer com que, quando eu coloco a célula em um meio que tem menos soluto do que ela, isso vai acontecer, vai fazer com que a água migre para dentro da célula, certo? E ela infle. Então, eu tenho três situações aqui na osmose. Eu tenho a primeira que é o meio hipertônico, que é quando eu coloco uma célula dentro desse meio aqui que tem muito mais soluto nele, a água que está dentro da célula ela tende a migrar para fora, certo? No caso, ela tende a migrar. Para que essa migração? Para ela tentar equilibrar o meio, porque tem muito soluto, então a água vai migrar para tentar dissolver, certo? No meio isotônico, eu tenho a mesma quantidade de soluto fora e dentro da célula. Com isso, o que é que acontece? A água não precisa sair de dentro da célula, certo? Ela não precisa sair, ela vai permanecer lá e a célula vai ficar com a sua forma normal. Já no meio hipotônico, eu tenho muito soluto dentro da célula. Então a água que está fora da célula, ela vai migrar para dentro da célula. Isso vai fazer com que a célula infle, certo? Até chegar ao ponto de estourar, de romper a sua membrana. Agora chegamos ao transporte ativo, certo? Transporte ativo. No transporte ativo eu tinha falado para vocês que é aquele transporte em que há gasto energético, certo? Então a célula vai gastar energia para realizar esse transporte. Eu tenho quem aqui? Bomba de sódio e potássio. Observa comigo a imagem. Agora uma questão interessante. Enquanto aqui, ó, na difusão e na osmose, ela obedece um gradiente de concentração, o transporte, ele obedece um gradiente de concentração, aqui na bomba de sódio e potássio, ele vai contra o gradiente de concentração. Exatamente por isso que ele vai gastar energia, vai gastar ATP, certo? Então observa comigo aqui, nós temos aqui o nosso sódio e o nosso potássio e temos a nossa membrana aqui, certo? Então, como ele vai contra o gradiente de concentração, ele sempre vai ter uma perca, ó, vai gastar um ATP, certo? Então, eu tenho 3 moléculas de sódio que saem e entra 2 moléculas de potássio. Isso contra o gradiente de concentração. Por ser contra esse gradiente, então há gasto energético, certo? Então, aqui temos o nosso transporte ativo com gasto de energia. E por último, não é? Temos aqui
o nosso transporte através de vesículas da membrana, conhecidos como endocitose e exocitose. Então vamos lá, endocitose é para entrar, quando entra alguma coisa endo, para dentro. Então essa endocitose ela vai ser dividida em dois processos. Nós temos ali a fagocitose e a pinocitose. Fagocitose, eu vou me referir a esse processo quando a minha célula englobar partículas grandes e sólidas, certo? Então, quando houver um englobamento de partículas grandes e sólidas, nós temos a nossa fagocitose, certo? Quando houver um englobamento de partículas pequenas e líquidas, nós temos ali pinocitose, tá bom? E a exocitose, exo, para fora, externo, certo? Então, a exocitose é justamente depois que a célula degrada aquela partícula que ela absorveu, ela tem que excretar os detritos obtidos naquele processo. Então, o que sai da célula depois do processo de endocitose é justamente a exocitose. Então, naquela revisada, geral que nós fazemos sempre ao final das nossas aulas, hoje nós falamos de quê? Transporte de substâncias através de membrana. Vimos que existe dois tipos de transporte, transporte ativo e passivo, transporte ativo com gasto de energia, transporte passivo sem gasto de energia. O transporte passivo vai ser dividido em difusão e osmose. A difusão, por sua vez, vai ser dividida em difusão simples e facilitada. A osmose, nós temos que lembrar dos três meios lá, hipo, iso e hipertônico, que é eles que vão dar essa dinâmica aí da osmose. E vimos também no transporte ativo a bomba de sódio e potássio. E para encerrar, falamos um pouco da endocitose, da exocitose. Ok? Muito bem, espero que tenham gostado da aula. Se gostou, vai lá, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal, tá certo? E divulga para todo mundo, porque aí nós vamos fazer com que esse canal chegue a ainda mais pessoas. Então, ativa o sininho, se liga no canal, que próxima semana estaremos de volta. Até mais!